Então, pastor, o tema da salvação, ele é um tema muito discutido, né? Sim. Salvação perde, salvação não perde. Mas eu queria que o senhor pontuasse aqui para nós e para os nossos irmãos que estão assistindo, qual a importância da gente entender sobre esse tema? Qual a importância de ter clareza sobre a salvação? Ok. Qual é a importância de nós entendermos sobre a salvação? Eu acredito que toda a importância, porque há uma frase que se diz muito, que se fala muito, né? Eu não sei quem é o autor da frase, mas que diz que tudo aquilo que nós fazemos e a forma com que nós nos comportamos é resultado daquilo que nós acreditamos. Sim. Então, se você for analisar, essa frase ela é extremamente verdadeira. Ainda que não seja um versículo bíblico, é uma frase muito verdadeira, por quê? Porque aquilo que nós fazemos naturalmente e aquilo que nós fazemos no natural, assim, no dia a dia, é resultado daquilo que nós cremos. Sim. Eu sempre gosto de usar um exemplo. Por que alguém decide fazer um concurso, por exemplo, para ser procurador-geral da República e outra pessoa decide não fazer? É simples, porque uma acredita que pode passar e a outra acredita que não pode passar. Mediante aquilo que a pessoa crê, ela vai se comportar, ela vai agir em conformidade com aquilo que ela crê. Trazendo isso para sua pergunta, Bela, que é a importância da salvação, a importância de saber sobre a salvação ela se torna meio que um fundamento da crença de um cristão. E como ele crê na salvação vai determinar como ele vive. Então, existem duas crenças que são comuns. A crença de que uma vez que você é salvo, se você pecar, se você errar, você perde a sua salvação. E as pessoas que creem dessa forma vão se conduzir de um jeito na vida. E há a crença, né, que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, você não perde a salvação, ainda que você peque, ainda que você erre. E as pessoas que creem assim, elas vão se conduzir de outra forma. Então, por que da importância? Há muitas pessoas que estão fora da Igreja de Cristo, estão afastadas, porque elas em algum momento foram salvas, né? Creram em Jesus, como nós falamos popularmente, foi lá, aceitou Jesus, fez a oração lá na frente, foi batizado, mas durante a caminhada cometeu erros, pecou. Só que como a crença é de que uma vez que você pecou, você perdeu a salvação, a partir de agora essa pessoa vai dizer assim: para que eu vou para a igreja? Para que eu vou ser parte da igreja se eu já estou condenado ao inferno? Sim. E essa atitude e essa crença leva essas pessoas a viverem uma vida a partir de agora de qualquer forma, né? Se entregando completamente ao pecado. Por quê? Porque já que eu perdi a minha salvação, por que é que eu vou continuar vivendo uma vida conforme a palavra de Deus? Não, eu vou aproveitar a minha vida. Ou seja, a crença desta pessoa leva ela a um comportamento, né, que vai ter sérias consequências. Por outro lado, quando a pessoa crê que a salvação é eterna, que a salvação não se perde, que uma vez salvo, salvo para sempre, né? E não há como perder essa salvação. Quando essa pessoa comete erros, ela não se afasta. Ela não foge de Deus. Tá vindo na minha mente o exemplo de Adão, né? Então, Deus disse a Adão: se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Sim. O que Adão entendeu? Olha, se nós comermos, Deus vai nos matar. Né? Que não foi isso que Deus disse, mas é o que ele entendeu. Então, quando ele come e da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele então percebe que Deus está vindo para o jardim, a tendência é uma única: fugir e se esconder, porque Deus está vindo. Então,
Quando as pessoas não creem numa salvação eterna, todas as vezes que elas erram, elas fogem de Deus, porque na cabeça delas não há mais solução, só haverá agora o castigo e a disciplina de Deus, ou seja, a condenação ao inferno. Então, do meu ponto de vista, entender sobre a salvação ela é fundamental, porque ela vai determinar como você vai viver sua vida com Deus. Então, eu penso, nós podemos perguntar para qualquer crente, você já pecou depois que você se converteu? Com certeza. Com certeza. O que vocês acham que vai ser a resposta? Com certeza, todos os dias, né, pastor? Mas aí, ao mesmo tempo, esse crente acredita que se ele pecar, ele vai perder a salvação. Então, se a ideia dele está correta, ele perde a salvação todos os dias. Várias vezes no dia. Várias vezes no dia. Exatamente. Né? Então, nós temos aqui um problema que é duplo. As pessoas que são honestas e acreditam que perderam a salvação porque pecaram, elas se afastam de Deus. Então, eu já não quero mais saber, porque para mim não adianta. Mas aí nós temos um segundo problema, que é o cidadão que diz que se pecar perde a salvação, ao mesmo tempo que ele peca todos os dias, e ele confirma que ele peca todos os dias, mas ele acredita que a salvação dele não se perde por causa do pecado dele. Ou seja, aí nós temos um segundo problema, que é a hipocrisia. Sim. Que qual que é a ideia? Se o William pecar, William, olha, você pecou, então você perdeu sua salvação. Mas quando eu cometo o mesmo pecado do William, eu digo assim, não, sabe o que é? É que Deus é misericordioso, né? Ou seja, eu acredito que se perde a salvação quando é para os outros. Sim. Mas quando é para mim, não acredito. Aí vem um segundo problema, que é a hipocrisia. Acredito que... Então, entender sobre a salvação é fundamental. Talvez tenha alguém ouvindo esse programa agora e você está afastado do Senhor, porque você lá atrás pecou e te convenceram de que você perdeu sua salvação e de que não há mais o que fazer. E nós estamos aqui para dizer a você que não. Que uma vez salvo para sempre. Amém. É isso que diz a palavra de Deus, né? E é fundamental os crentes entenderem isso de forma clara. Amém. E também a importância de nós entendermos sobre a salvação, porque se nós não temos a compreensão dessa salvação que é nos dada pela graça de Deus e uma salvação eterna, nós nos relacionamos com Deus baseados no medo. Então, nós sempre estamos tentando fazer algo para agradar a Deus, né? E para que nós consigamos conquistar essa salvação que o Senhor já nos deu. Então, nós buscamos comprar algo que nós recebemos do Senhor. E isso se torna um fardo extremamente pesado de carregar, que na verdade não deveria ser nosso, mas o fardo foi colocado sobre Cristo, porque Cristo levou na cruz. Ele pagou o preço para que nós pudéssemos receber isso, né? Então a palavra vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Amém. E nós entendermos que o amor de Deus nos alcançou e esse amor foi capaz de nos livrar dessa condenação eterna, isso faz com que nós consigamos nos relacionar com Deus, porque Adão fugiu porque ele não conhecia o amor de Deus. Então, quando o pecado, quando ele peca, e ele tem medo de Deus, porque ele pensa, o Senhor vai me matar, Deus vai me matar. Só que, na verdade, o que o Senhor faz? Ele faz túnicas para ele. Então, isso vai remeter ao sacrifício de Cristo dentro do jardim já, né, que purificava eles ali do pecado. Então, é extremamente importante nós compreendermos a salvação desse ponto de vista que está sendo colocado, porque, de fato, isso vai permitir com que nós nos relacionemos com Deus da forma certa, né? Amém. Exatamente. Você falando aí, eu me lembro de um texto, João, né, um texto muito usado, João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. E aí o verso 17 diz, porque o Filho do Homem veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Então, quando você está muito entranhado na religião, sem entender o evangelho e sem entender o amor de Cristo, e o amor de Deus, que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Ou seja, ele não esperou que nós melhorássemos para que ele morresse. Ele morreu quando nós éramos pecadores. As pessoas precisam entender que Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas veio para salvar os pecadores que haviam se perdido, né? Então, quando Deus vem ao jardim, e nós sabemos que Adão já havia morrido, né, de certa forma no espírito, mas Deus não pega ele e enforca ele, diz, você pecou, agora vou te matar, né? Deus não faz isso. Deus diz para ele, Adão, eu vou providenciar para você a pele de cordeiro, né? Que a gente acredita que é um cordeiro, a pele de cordeiro, ou seja, o cordeiro que vai tirar o seu pecado. Então, o interesse de Deus em Cristo não é condenar o mundo, o interesse de Deus em Cristo é salvar o mundo, né? E você entender que a salvação é uma obra única e exclusiva de Cristo é fundamental. Porque na salvação do homem, o homem não participa. É o que a Bíblia fala de forma muito clara. Na salvação do homem, o homem não participa. Cristo salva o homem completamente. Cristo é o sacrifício perfeito que salva o homem completamente.